Antes disso, eu vou precisar dos irmãos para nós fazer o evangelismo. Pode ser até a noite. Amém, igreja? O evangelismo, porque o evangelismo é uma ordem que Deus dá. Ele não está pedindo, ele está ordenando. Amém, igreja? Pode bater uma salva de palma para ele. A Bíblia diz aqui no capítulo 19 de Atos, no versículo 1 diz: e sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhe: recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Mas irmão, a Bíblia está falando aqui que Paulo agora ele fala de que ele fala para esses homens. Quantos era? Louvado seja Deus. A Bíblia diz que esses discípulos que estavam lá, Paulo pergunta a ele: já ouviste falar do Espírito Santo? Aí eles não tinham provado do Espírito Santo. Mas como assim, pastor? Não a pessoa do Espírito Santo, porque eles aceitaram Jesus e foram batizados. Entendam. E quando eles foram batizados, eles receberam. Mas Paulo estava falando de quê? Dos dois. Todo em língua, de língua estranha, quer dizer o batismo com o Espírito Santo. Paulo estava falando sobre isso. Aí ele diz: e sucedeu que enquanto Apolo, quem era Apolo? Apolo era um homem de Deus que muito usado também na mão de Deus. Estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, Paulo achou alguns discípulos, e disse-lhe: recebeste vós já o Espírito Santo quando crerem? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Amém, igreja? Quantos estão assim? Quantos estão assim? Aceita Jesus, mas não sabe o que é nem os dons do Espírito Santo. Não sabe que o Espírito Santo ele tem um dom de cura. Não sabe que o Espírito Santo tem um dom de profecia. Não sabe que o Espírito Santo tem um dom de línguas estranhas, tem um dom de discernir os espíritos. Aleluia. O Espírito Santo ele revela como é espírito maligno. Quando a pessoa está falando línguas que não é do Espírito Santo, ele revela. Aí Paulo chegou e falou para ele, porque essa é a promessa. Em Atos capítulo 20, capítulo 2, houve essa promessa do derramamento do Espírito Santo. A Bíblia diz que muitos começaram a falar línguas como repartida de fogo. Que línguas era essa? Era o batismo que aquele povo foi batizado. E aqui havia já 25 anos que este grupo de discípulos não havia falado do batismo do Espírito Santo. Amém, igreja? Aí ele diz no versículo 2, 3. Perguntou-lhe então: em que sois batizados então? Paulo perguntando a ele. E eles disseram: no batismo de João. Que João? Apóstolo? Não. João quem? O profeta. Quem era João profeta? Era o Batista. O nome de João não era João Batista, era João. Batista não era o sobrenome dele. Batista porque vinha de batismo. Amém, igreja? João, aí ele disse: nós fomos batizados, o batismo de João. Que batismo é esse? Aquele, 3 vezes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse batismo de João é o batismo do arrependimento dos pecados. Amém, igreja? Bata uma salva de palmas para o Rei da Glória. Aleluia. Versículo 4. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do... Mais
arrependimento. Nunca esqueçam que esse batismo é o batismo do arrependimento. Você é batizado quem tem consciência. É a Bíblia que diz. Amém, igreja? Do arrependimento. Dizendo ao povo que cresce no que após ele haver de vir, isto é, em Jesus Cristo. João Batista falou do batismo do Espírito Santo. Eu já dei aquele estudo aqui. Ele falou. Ele disse o quê? Eu vos batizo com água para o arrependimento, João Batista. No estudo que eu dei aqui do batismo, eu falei. Aí ele disse, mas aquele que vai vir após mim, que já era antes de mim, ele estava falando de quem? De Jesus. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o quê? Com fogo. Com fogo. Que fogo é esse? Onde tem algumas interpretações de ministério. Este batismo com o Espírito Santo era para que o homem viesse ser selado, para que viesse ter o que? Autoridade. A Bíblia diz que quando os apóstolos, o Senhor Jesus, ele morreu, a Bíblia diz que ficaram dispersos. Disperso, o que é disperso? Você sabe o que é disperso? Vamos supor. Tem uma pessoa que comanda todo mundo ali, aquela pessoa morre. Aí a pessoa fica com medo, vai para um lado, vai para o outro, fica dispersa. Mas a promessa do batismo com o Espírito Santo, Jesus já tinha falado. Não sair de Jerusalém, até que no alto seja revestido de poder. Amém, igreja? Após o batismo com o Espírito Santo de Deus é uma pessoa, é a terceira pessoa do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. É três pessoas distintas, com o mesmo poder, com a mesma autoridade. A Bíblia diz que Jesus intercede por nós no céu. E a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós aqui com gemido inexprimível. A Bíblia diz, nós não sabemos pedir como vamos orar. Aí a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede. Muitas vezes nós dobramos o joelho para orar, só sai choro, ou só sai glória, 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 aleluia, aleluia. E muitas vezes não sai nada, é só choro. Aí a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus intercede com gemido inexprimível para levar para quem? Para o Pai. Bate palmas para Jesus, igreja. Aleluia. Aí Paulo diz, mas Paulo disse no 4, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, Jesus. Isto é, em Jesus Cristo. Amém, igreja? João Batista batizando e dizendo, o Cordeiro de Deus está para vir. Aleluia! A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus estava para vir quando ele estava batizando um, batizando o outro. Aí a Bíblia diz que quando ele viu Jesus, o Espírito testificou que era Jesus. Eis aí é o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. Quer dizer, o ministério de Jesus. Eu estava hoje falando com a minha esposa, falando sobre algo que um homem, uma mulher, ele só pode assumir algum cargo dentro da igreja quando ele é batizado nas águas. Porque Jesus, ele não assumiu o seu ministério enquanto não foi batizado. Sim ou não, igreja? Procure na página da Bíblia os milagres de Jesus antes do ministério dele. Se você encontrar, o texto de ser crente. E como é que a pessoa quer o ministério sem ser batizado nas águas? Sem ter uma vida de acordo com a palavra? Quer ser dirigente disso, quer ser dirigente daquilo, mas não está enquadrado, está errando. Porque quando Jesus se batizou, João Batista batiza Jesus nas águas. A Bíblia diz que as três pessoas, o filho lá se batizando, a voz, o pai, este é meu filho que é a quem me comprazo. E a descida da terceira pessoa, o Espírito Santo sobre ele.
desceu naquela hora sobre ele. Sobre ele. Amém? Quem está entendendo? Porque ainda não tinha descido. Desceu só sobre Jesus. Aí depois, quando Jesus subiu, o Espírito Santo subiu. Aí a descida dele foi alta. Amém, igreja? Aleluia. Bate palma e dá glória a Deus, igreja. Aí ele disse, versículo 5: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, sobre o batismo do arrependimento. Aí, agora vem, versículo 6: e impõe Paulo as mãos assim, ó, sobre a cabeça dele. Amém? Esse é o ministério apostólico, esse aqui, mão na cabeça. Mas hoje estão tirando, né, a doutrina apostólica, né? A oração não, é mão na cabeça. Para ungir, mão na cabeça. Orar por cura, mão na cabeça. Amém, igreja? Pode bater uma salva de palmas para Jesus. Aí a Bíblia diz que agora Paulo pôs a mão, veio sobre ele, e veio sobre ele o Espírito Santo, e falaram línguas e profetizaram. Versículo 6. Daí a prova mais uma vez do batismo com o Espírito Santo. Através do apóstolo Paulo, colocou as mãos sobre eles, e eles foram batizados com o Espírito Santo. E profetizaram. O que é profetizar? É tomado uma direção divina pelo Espírito Santo, a revelando as coisas ocultas sobre a vida das pessoas. Sobre o dom de revelação, ele é muito parecido. Quantas profecias antibíblicas Deus em profecia que Deus está fazendo? Primeiro, Deus, ele exorta. Amém, igreja? Não há profecia sem exortação. O que é exortar? É corrigir o crente. Mas você liga hoje ao YouTube, é tanta profecia mentirosa que não tem base bíblica. Eu digo que é mentirosa porque não tem base bíblica. O que não tem base bíblica é mentiroso, é filho do capeta. Porque Jesus, ele foi bem claro sobre o espírito do erro, as profecias. Que primeiro nós temos que se corrigir. O pastor aqui tem que se corrigir todo dia. E Deus me mostra, irmão, muitas vezes as coisas que eu estou fazendo errado. Eu falo sempre para minha esposa, Deus mostra também minha esposa. Meu filho é assim. O que eu falo, irmão, não é coisa conceito ministerial. Amém? Ministerial. Porque nós somos disciplinados todos os dias por Deus. Quando nós dá ouvido, irmã Jair. Quando nós dá ouvido, nós somos. Mas se nós somos soberbos, nós não recebemos. Amém? Aí a Bíblia diz que e pôs Paulo sobre as mãos, sobre ele, veio o Espírito Santo e falaram as línguas e profetizaram. Aí o versículo 7: este era ao todo uns 12 varões, 12 homens. Aí versículo 8: e entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Deixa eu explicar isso aqui no versículo 8. A Bíblia diz que no versículo 8, Paulo ele entra na sinagoga. O que é sinagoga? Sinagoga é o templo dos judeus. O que é um templo? É um tabernáculo, uma igreja que é chamado de sinagoga lá em Israel, ou em qualquer cidade que tenha a religião judaica. Aí eles criam a sinagoga. Amém, igreja? É o nome de sinagoga. Aí a Bíblia diz aqui que Paulo ele entra lá e começa a disputar. O que é disputar? Não é brigar. Ele estava disputando a linguagem no grego. Ele estava pregando o Jesus que cura e batiza com o Espírito Santo. Porque os judeus eles não acreditavam que o Jesus era aquele que tinha vindo. Até hoje eles não acreditam. Com exceção dos judeus convertidos.
que se converta a Cristo. Os judeus messiânicos. Amém, igreja? Messiânico vem de quê? Do Messias. Aí a Bíblia diz que no versículo 8 diz: e entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Estava falando de quê? Do reino de Deus. Estava brigando? Não, estava falando acerca do reino de Deus. Você tem que deixar isso. A lei não é para nós, que hoje nós temos a graça. Eu estou falando, não é o que Paulo está falando, eu estou falando de acordo assim com a Bíblia, do que a Bíblia nos ensina sobre Cristo. Amém? Paulo estava falando sobre Cristo. Aí diz no versículo 9: mas como algum deles se endurecessem e não obedeceram, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus Cristo, tanto judeus como gregos. Amém, igreja? Faixa de 2 anos. Dentro desses 2 anos, a palavra estava se expandindo. Vamos supor, estava em Mangabeira, como da fé estava nos Guarapes, como da fé estava em Natal, estava lá em Parnamirim, estava se espalhando. Aí a Bíblia diz: tanto os judeus como o grego. Quem é o grego? O grego era a nação que não faz parte da nação de Israel. Qualquer um que não faz parte da nação de Israel. Que é a nação de Israel? É aquele que nasce em Israel. Não é o que a pessoa brasileira que vai morar lá. Não. É os que nascem em Israel. Eles são chamados de judeus por natureza biologicamente. Amém, igreja? Quem está entendendo a palavra? Bate palmas para Jesus e Maria. Glória a Deus. É muita autoridade, né? Que Deus dava a Paulo. É muita autoridade. Aí diz: mas como algum deles se endurecia, não queria aceitar, os judeus não queriam aceitar a palavra, a conversão. A conversão. A campanha é o quê? Salvação de libertação. Aí ele diz: mas como algum deles se endurecia e não obedeceram, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se dele e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Quer dizer, eles foram embora. Alguns se repartiram ali, queriam dividir os discípulos. Homem, não acredite nesta palavra do apóstolo Paulo. Quer dizer, ele não chamava nem Paulo de apóstolo, porque os judeus não aceitavam Paulo como apóstolo. Os judeus não aceitavam Paulo como apóstolo. Por quê? Porque apóstolo era aquele que andava com Cristo. Era reconhecido só aqueles que andavam com Cristo, como os 12. Amém, igreja? Quem está entendendo? Mas quem chamou Paulo? Quem chamou Paulo? Quem chamou Paulo? A Bíblia diz em Atos capítulo 9: quem chamou Paulo foi o próprio Jesus. Jesus diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Ele chega, cai de rosto no pó e diz: Senhor. Pois quem chamou Paulo foi o próprio Cristo. Amém, igreja? Já ressuscitado, já no céu. Versículo 10: e durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia, ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E, versículo 11: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilha extraordinária, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo, a enfermo e a enfermidade fugiam dele e os espíritos malignos saíam. O que é aventais? Sabe o que é uma bata? Eu tenho uma bata branca, irmão, que eu sempre pregava em culto de libertação com essa bata branca. Eu ainda não usei ela aqui não. Mas essa bata é chamada também de avental. Tiago também tem, né? A dele branca. A missionária tem também a dela. Pois essa bata, ela, pelo ministério apostólico, ela é para pregar e também para batizar nas aulas. Amém, igreja? Pois esse é chamado também de avental. Que
Paulo também usava. E os enfermos pegavam por ali pelos aventais, pelo avental dele, né, pelas patas dele lá, e era curado. E os lenços que Paulo andava, lenço pregava, filho Paulo, e os enfermos tocavam, era curado. Mas era o avental, era o lenço que curava? Não! Era a unção de Deus que tinha em Paulo. Hoje eu estava vendo o testemunho de John Lake, é isso, missionário? A Bíblia diz que no ano de 1930 e pouco, um homem completamente tomado por Deus. Por isso, irmão, quando você abrir o YouTube, veja esses testemunhos. Ele disse que ele estava tão cansado, ele era usado na cura divina, que ele orou a Deus e disse: Senhor, tem um tronco de árvore bem grande, e ele disse: Senhor, a oração que o Senhor tem me dado, coloca ali naquele tronco, para que as pessoas venham a ser curadas. Amém, igreja? Bate palmas para Jesus. Irmão, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo ele era tão tomado pelo Espírito Santo, que quando nós começamos a olhar a mensagem, nós começamos a ser tomado também pelo Espírito Santo. Só não é tomado, irmão, quem não dá espaço. Quem não dá espaço não é tomado. Porque o Espírito Santo ele é sensível. Ele só toma aquele que dá lugar. Amém, igreja? Quem não dá lugar, ele não toma. Versículo 12: de sorte que até os lenços e os aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam dele, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus Cristo sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: eis conjunto vós por Jesus, a quem Paulo prega. Eu vou explicar bem direitinho os irmãos para os irmãos entenderem, que eu gosto de pregar e explicar. Estes homens aqui está chamando em alguns dos exorcistas. O que é exorcista? Exorcista não é cara, porque quando era do mundo eu assisti um filme, né, que tinha uma moça que foi real. Eu não entendi, eu pensava que exorcista era aquela menina. Não, exorcista é aquele que vai exorcitar os demônios, vai tirar. Amém, igreja? Aí a Bíblia diz que alguns dos exorcistas judeus, tem alguns homens que eles trabalhavam ali para expulsar demônio. Aí diz ambulante, já está falando ambulante. A tradução da palavra ambulante era que eles não tinham aceitado a Jesus. Eles não acreditavam em Jesus Cristo. Ele queria fazer, mas era ali, ambulante. Aí a Bíblia diz que tentaram invocar o nome do Senhor Jesus Cristo sobre o que tinha espírito maligno, dizendo: eis conjunto vós por Jesus, a quem Paulo prega. O nome de Jesus, preste bem atenção, só tem poder aquele que serve a Ele. A quem não serve não tem poder. Você já viu falar no Deus Esquilápio? Quem já viu falar nesse Deus? Esse Deus Esquilápio é um demônio que ele opera milagres. Ele atende pedido de pessoas, que as pessoas pensam que é o Espírito Santo, é Jesus Cristo. Amém, igreja? Aí a Bíblia diz que no versículo 14 diz: os que faziam isto eram 7 filhos de serva, judeus, principal do sacerdote. Quer dizer, eram 7 homens. Eles foram tentar expulsar um demônio de uma pessoa. 7 homens. Não adianta, irmão. Não
adianta muitas vezes você estar na igreja e dizer que é crente, mas não tem autoridade para expulsar um demônio. Vai na casa de A, de B para trazer um demônio, para expulsar um demônio. Eu estou falando isso, irmão, de pessoas que têm, como é que se diz, seus cargos ministeriais. Amém, irmão? Esses homens aqui, irmão, eram conhecidos. Eles eram judeus. E eles foram tentar expulsar. Aí a Bíblia diz no versículo 15: respondendo, porém, o espírito maligno, em algumas Bíblias tem espírito imundo, dizem: conheça Jesus. Conheça Jesus. Ele falando aqui. Vocês lembram da passagem lá no Evangelho, que quando Jesus ele vem chegando para expulsar aquele demônio, que ele expulsa e aqueles demônios caem lá naquela ruma de porco que vem. Jesus manda ir para aqueles porcos. Ele olha para dentro e fala. Quando Jesus vem, ele fala, dizendo que ainda não era a hora dele, filho do Deus Altíssimo, se curvando. Pois os demônios ele tem que se curvar diante de um servo de Deus. Ele não pode ter autoridade contra o servo de Deus. Respondendo, porém, o espírito imundo diz: conheça Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Versículo 16: e saltando neles os homens, o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se de dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Vocês entenderam aí, irmão? Amém, igreja? A Bíblia diz aqui, irmã Francisca, que eles não conseguiram expulsar um demônio daquele homem. Aconteceu algo aqui no ano de 2020, na rua da gente, eu acho que você lembra, chamado, eu e minha esposa, e ali aquela pessoa ela não estava só embriagada, mas ela estava um demônio. E ali quando eu cheguei lá, a primeira coisa estava com as mãos para trás assim, ó, curvada assim. E ali o Espírito Santo de Deus me deu uma revelação, que era caixa de demônio. E ali eu comecei a repreender por legiões, repreendendo. Quando foi o último, essa pessoa estava deitada, né? Com outra pessoa pegando ele, eu também. Ali eu comecei a expulsar. O último, ele deu um sopapo assim, e voltou. Não foi, pessoal? O que foi que aconteceu? Quando a SAMU chegou, o cara ficou com medo. Tanto que amarrou essa pessoa, não precisa, já foi. Amém, igreja? Como é bom, irmão, ter na sua rua homens e mulheres que vocês podem contar na hora do aperreio sobre espírito maligno. Amém, igreja? Porque estes homens aqui não conseguiram expulsar. Aí a Bíblia, vou repetir novamente, aí a Bíblia diz que eles fizeram o quê? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno. O homem, não fala os homens. Neles porque era 7. E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de dois, pode mais do que eles, de tal maneira que ficaram nus e feridos, fugiram daquela casa. Levaram um rei tão grande, levaram uma surra tão grande aquele demônio, que não aguentaram não, fugiram de tanta dor, todo rasgado eles. Pois demônio, irmão, se manifestando dentro de algumas igrejas, que não tem comunhão com Deus, só o sangue de Jesus. É tanta gente correndo.
Eu estava ali na igreja aqui em Macaíba, em Magabem, o Espírito Santo de Deus me mandou ir lá. E eu fui, quando cheguei lá, preguei a palavra, porque o Espírito Santo de Deus mandou e eu fui. E ali eu preguei a palavra de Deus. E ali Deus começou a me dar alguma revelação. E ali eu vi um homem, que eu chamei ele para fazer a oração. Não sei se a missionária estava comigo no dia. João Batista estava lá. Aquele você estava com ele lá. João Batista, tá? E quando eu fui fazer a oração pelo aquele homem ficou endemoniado. E ali a gente expulsou Maria. Mas diga aí, se uma pessoa cai endemoniada dentro da igreja que não trabalha com santificação, é tanta gente correndo, faz igual isso aqui. Eu digo porque amém, deixa pra lá. Bate palmas para Jesus, igreja. Aleluia. Versículo 17. E foi isto notícia notória, notícia a todos que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor era engrandecido. Aí muitos ali, depois disso, caíram temor. Esse Deus que Paulo prega está aí, é verdadeiro, porque esses vão tentar expulsar, mas não expulsou. Aí a Bíblia diz no versículo 18: muitos do que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos, se arrependeram e foram ali em busca da salvação. Também muitos dos que seguiram a arte mágica, os mágicos, os feiticeiros. Olhe bem, o poder da palavra. Versículo 19. Também muitos do que seguia a arte da magia negra trouxeram seus livros de feitiçaria e o queimaram na presença de todos, e feita a conta dos seus preços, acharam que montavam a 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Amém, igreja? É o poder da palavra. O poder da palavra, igreja. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus tem poder para libertar o homem. Deus tem poder para, aleluia, libertar a mulher. Então tem uma escola bíblica, irmão Francisco. Venha. Se você tiver folga no domingo, eu sei que é só folga, sábado, domingo, né? Mas tem um tempinho, tá uma bênção. A irmã Janaína veio no primeiro dia. Das 9 às 11, depois tem um cafezinho, tem um lanchinho. Venham. Porque quando nós tomamos a providência de Deus, Ele liberta, vai libertando os seus familiares. Ele quer ver a nossa, como é que se diz? Atitude. Porque a Bíblia diz: esforça-te que eu te ajudarei. Amém? Pode bater uma salva de palmas para Jesus. Vamos cantar assim: revela a nós, Senhor, Jesus meu Salvador, as maravilhas mil do seu divino amor. Fervente gratidão, revela-te, Senhor Jesus. Nossos corações. Vamos orar, igreja. Vamos fazer oração em nome de Jesus. Quem puder ficar de joelho, fique para interceder. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glorioso Deus, eterno Pai, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus eterno. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu Deus e meu Pai, Tu és santo, Tu és poderoso. Aleluia. Meu Deus, vem revelando o profundo escondido esta noite, sabendo que a Tua casa está aqui cheia da Tua presença, Senhor. Meu Deus, é no nome de Jesus Cristo. Vem passando com a Tua glória, com o Teu poder. Vem curando esta noite, vem, meu Pai. É no nome de Jesus Cristo. É no nome de Jesus Cristo que eu te peço. Oh, meu Deus, meu Pai, Deus poderoso, Deus maravilhoso. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Oh, Senhor. Amém, glória a Deus. Amém, igreja.
igreja. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos cantar assim. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça o Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Deus mandou a cura divina e limpa a minha alma. Amém, glória a Deus. Revela o Espírito Santo de Deus que não se engana no meio. Diante de nós tem uma pessoa que o Senhor, aleluia, está repreendendo, aleluia, algo que muitas das vezes te perturba, aleluia, na tua mente. Deus, ele está colocando por terra essa obra contra a tua vida, aleluia. A irmã Jailma, louvado seja Deus. Depois eu vou orar pela senhora, em nome de Jesus. Deus está colocando por terra. Bate palma da glória a Deus, igreja, aleluia. Revela-nos, Senhor, Jesus meu Salvador, as maravilhas mil do seu divino amor. Então verás louvor, fervente gratidão. Amém. Glória a Deus. Revela o Espírito Santo de Deus que não se engana. Revela para uma pessoa que está no nosso meio. Deus tem uma surpresa, tem uma bênção para a tua vida. Aleluia. Não vou persistir. Amém? Glória a Deus. A missionária bate palmas para Jesus. Glória a Deus. Deus mandou a cura divina e livrou a minha alma da ruína. Agora eu vou. Amém. Bate palmas para Jesus. Revela o Espírito Santo de Deus que não se engana. Deus, ele está colocando por terra. Satanás, ele tem observado a sua casa, aos que entram, tanto a sua casa como algo de valores. Mas diz o Senhor, o Senhor está colocando por terra esta noite. Aleluia. Quer a bênção? Não vou persistir, amém, irmão? Não é, irmã. Glória a Deus. Também não é, irmã. Aleluia. Quer a bênção? Não? Bate palmas para Jesus. É sobre o roubo, irmão. É sobre o roubo que o diabo está planejando para fazer dentro da sua casa. Quer dizer, dentro porque em algo que entra, transporte que entra para dentro da sua casa. Amém? Louvado seja Ele, mas bate palmas para Jesus. Deus mandou a cura divina e livrou a minha alma da ruína. Amém. Deus, Ele está colocando por terra uma enfermidade numa pessoa que está no nosso meio. Uma enfermidade gerada em você, Deus está colocando por terra. Diz o Senhor, aleluia. Não vou persistir, irmão. Aleluia. Receba pela fé, mas não é a irmã, mas receba pela fé. Glória a Deus. Aleluia. É a irmã de óculos, a nossa irmã Francisca. Deus, ele está colocando por terra em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bate palma e dá glória a Deus, igreja do Senhor. Aleluia. Na fé de Abraão eu fiz o meu escudo, na pedra angular eu fiz tudo. Agora eu quero ver. Amém. Revela o Espírito Santo de Deus que não se engana. Duas pessoas que estão no nosso meio. Aleluia. Deus manda falar para vocês. Aleluia. Preste bem atenção. Eis que eu vou te aperfeiçoar mais e mais. Aleluia. O levita. Aleluia. Vou te aperfeiçoar. Diz o Senhor. Glória a Deus. A outra pessoa. Aleluia. Bate palma e dá glória a Deus, igreja do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Diz o Senhor para 5 pessoas que estão no nosso meio. 5 pessoas. Aleluia. Essas 5 pessoas, Deus me mostra vocês. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Deus manda falar. Vigiem. Vigiem muito. Porque o inimigo, ele tem sido andado sobre algo contra a vida de você. É sim. Aleluia.
Se quiser levantar as mãos, pode levantar para ir confirmando. 1, 2, aleluia. 3, aleluia. 4, aleluia. Deus já me mostra a outra pessoa. A nossa irmã Janaína, amém? Vocês 5, Deus manda vigiar sobre algo. O inimigo, ele está. Quando a gente pensa que o inimigo é espírito, ele fica te observando, ele sabe o que é que tu faz, e todos os dias ele penetra dentro da sua casa, você nem vê. E pode sim. O inimigo pode entrar dentro da igreja? Pode sim. Se não entrar, as pessoas não ficam aí demoradas. Amém, igreja? Amém? Bate palma e dá glória a Deus. Amém, igreja do Senhor? Louvado seja Deus. Quero chamar aqui na frente, aleluia, louvado seja Deus, a irmã Francisca e a irmã Terezinha, para mim fazer oração por cura divina. Louvado seja Deus. A irmã Francisca e a irmã Terezinha. Terezinha, é Tereza, né? É não? É Terezinha mesmo? Nem existe esse. Sabia não. Sabia que a Terezinha era terrível. Vamos orar pela vida dela, Deus. Vamos orar pela vida dela. Quem tem fé, que a serva do Senhor vai ser curada. Quem tem fé, bate palmas para Jesus. Vamos orar pela vida dela, em nome de Jesus. E Deus é bom. Deus, ele cura, irmão. Você precisa ir no médico. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que teve um rei que ele colocou a sua confiança nos médicos. E a Bíblia diz que ele morreu porque ele não botou a confiança dele em Deus. A confiança da gente tem que ser em Deus. Mas nós temos que fazer como. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar pela igreja. Deus vai repreender todo mal. Glorioso Deus e eterno Pai. Meu Deus, é no nome de Jesus Cristo, Pai, que este azeite aqui, que simboliza o teu Espírito Santo, meu Deus, venha fluir sobre a vida dela agora, na cura divina, meu Pai. Meu Deus, que ela venha ser curada, meu Pai, de qualquer obra, de qualquer enfermidade. Vai passando agora, Pai, vai quebrando agora, vai quebrando agora, vai quebrando toda obra. Toda obra vai queimando, queima. Vai quebrando as coisas agora. Vai fechar os olhos, se liga no céu, se liga no céu, se liga no final. Aleluia, glória a Deus, queima, Jesus, queima toda obra, queima toda enfermidade, queima, Jesus, queima, vai queimando, queima, vai quebrando as forças agora, vai quebrando as forças de toda obra, toda enfermidade localizada no corpo dela, em nome de Jesus Cristo. Pega a tua bagagem, em nome de Jesus, toda enfermidade, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Creia que você foi curado, irmão. Creia que você foi curado para dar o testemunho. Amém? Você crê que foi curada? Você vai só contar o testemunho aqui. Pode fazer exame, você vai contar o testemunho. Creia. Amém? Glória a Deus. Glorioso Deus e eterno Pai. Deus poderoso, Deus maravilhoso. Visita a saúde da tua filha. Visita as taxas dela. Vai visitando as taxas. Deus vai colocando por terra toda enfermidade. Vai colocando por terra agora. Vai passando agora. Vai quebrando agora. Vai quebrando. Todo mal queima. Queima, Jesus, queima. Vai queimando, queima. Vai quebrando todas as forças. Vai queimando. Visita, Pai, as taxas dela. Vai visitando agora. Visita. Vai queimando agora. Vai queimando. Queima. Agora, toda enfermidade. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Toda enfermidade. Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Amém? O Espírito Santo de Deus. Aleluia. Está visitando as suas taxas. Glória a Deus. Eu não sei como é que está a sua taxa, mas o Espírito Santo de Deus, ele me revelava. Aleluia. Tontura. Muitas vezes é como se fosse mal-estar. Mas Deus, ele está colocando por terra. Louvado seja Deus. Amém? Só crê. Aleluia, irmã Francisca. Deus bate palmas para Jesus. Amém? Louvado seja Deus, em nome de Jesus. Pode sentar. Amém? Irmã Jairma. Louvado seja Deus, igreja.
igreja do Senhor, em nome de Jesus. Glorioso Deus eterno. Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus eterno. Vai quebrando agora todo valor. Vai quebrando agora todo vício. Em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja do Senhor, louvado seja Deus. Podia sentar só para me dar alguns avisos, amados irmãos. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, quinta-feira, grande culto ao Senhor. Louvado seja Deus. Estará pregando a palavra de Deus aqui. Uma pessoa em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Creio que Deus vai falar grandemente com a igreja. Domingo, quarta-feira, ensaio com conjunto. Rocha Eterna, de novo convertido. Louvado seja Deus. Sábado, quer dizer, domingo, 9 horas, a última escola bíblica do mês, dominical do mês de abril. Amém? Louvado seja Deus. Dia 10 de maio, vai cair no sábado, às 18h30, o grande culto evangelístico ali na praça do meio do conjunto Manuel Dias. Pode fazer o convite. Amém? Louvado seja Deus. Pode falar, viu? Que depois do culto vai ter um lanche para todos. Amém? Porque chama também as pessoas. É bom que a pessoa venha também, né? Porque a palavra ela transforma, né? Amém? Pode fazer o convite. Quem quiser evangelizar pelo cartaz, evangelize, envie. E vamos marcar, viu, com a igreja um evangelismo à noite. Eu acho que os dois evangelismos antes do dia. Eu quero ver que a gente evangeliza numa sexta-feira à noite, né? Porque os irmãos não pode. Já fazendo convite já para o sábado, né? Quem estiver folgando no sábado, a gente vai no sábado de tarde. Amém? Quem estiver folgando, louvado seja Deus, e vamos fazer outro evangelismo antes também. Amém, igreja? Chamar o povo em nome de Jesus. Para que o povo venha em nome de Jesus. Amém? Isso agora tem algo para falar? Tem, né? Depois vamos ficar de pé, agradecer a todos que veio em nome de Jesus. A irmã Francisca, sempre que estiver em casa, venha junto com a sua amiga, irmã Janaína. Venha, louvado seja Deus, porque eu creio que Deus, Ele deu um grande livramento à senhora. Louvado seja Deus, e também deu um grande livramento sobre algo. Também dentro da sua casa, ali no meio da frente para dentro da sua casa. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar e agradecer a Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Glorioso Deus, eterno Pai. Deus poderoso, Deus maravilhoso, obrigado pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra, pelo estudo do teu Espírito. Senhor, obrigado, meu Deus. Meu Deus, que o teu povo, eles venham testemunhar a cura, porque o seu Deus que cura, meu Deus. Aleluia. Meu Deus e meu Pai, Deus poderoso, abençoa todos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. No mês de maio, eu quero tirar só 5 dias. 5 dias só. Para toda igreja, passar 5 dias sem usar as redes sociais. Para você ver o crescimento. Amém? Mas eu vou explicar para quem trabalha, que necessita falar pelo... Está entendendo? Eu vou explicar, amém? Depois, hoje não, mas depois eu explico, amém? Louvado seja Deus, porque eu sei que muitos trabalham e precisam, né, se comunicar, né, com a pessoa, né? Mas vai ter a forma, como eu estou falando, de não usar. Amém, igreja? Curva as cabeças, estenda as mãos e receba a bênção dos apóstolos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja. E a igreja diz: 3 vezes.
diz assim: a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, mais uma vez, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês aí do Facebook, do canal da Igreja Apostólica da Fé em Jesus. Esse que se despede é seu amado irmão em Cristo, o pastor Anderson Lima. E fique na paz do Senhor Jesus.